De olho nas prévias das eleições de 2022, nós vamos de política conversar com Dante Graça. Olá, Dante, muito bom dia. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, quer ser presidente do Brasil? Que história é essa? Pois é, Adriane, bom dia, Emanuel. A gente estava aqui semana passada comentando um pouco, né, falando sobre esses planos, pensando em eleição de 2022. Aí parece que o prefeito que acabou de deixar aqui a cadeira, né, saiu agora no final do ano, sempre bom lembrar, deixou um viaduto mal acabado ali, né, que já foi logo interditado no outro dia, agora ele está pensando em se candidatar à presidência, fez esse anúncio pelas redes sociais no fim da semana e agora já tinha comentado isso internamente antes, mas agora oficializou, externou isso ali nas redes sociais dele, elogiou o presidente do partido do PSDB, o Bruno Araújo, por conduzir o que ele chamou de prévias decentes, né? Lembrando que o Arthur já teve esse sonho, né? O Arthur Neto já teve esse sonho anteriormente, e na época o presidente do partido era o Geraldo Alckmin, que era quem queria ser o candidato do PSDB, como de fato foi, né, na eleição de 2018, e teve uma votação pífia ali de 2%. E agora o Arthur tá querendo se colocar nessa posição e fez um discurso, até postou ali nas redes sociais dele, falando que ia defender o meio ambiente, que ia defender a Zona Franca, que era um tema que ele era muito presente, muito firme quando era deputado federal, quando foi senador. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu nessa trajetória política do Arthur, né? Muito assim, um cenário nacional, quem acompanha a política nacional ainda tem um respeito muito grande por ele, mas muito por não acompanhar, né, o que aconteceu aqui, como é que foi essa última gestão do Arthur aqui na prefeitura, cheia de, né, problemas ali, cheia de, para a gente falar o mínimo, teve a situação do próprio carro da prefeitura envolvido num crime, teve essa situação de obras mal acabadas, a gente lembra ali daquela obra ali da Constantino, que não tinha espaço nem para passar os caminhões direito, de vez em quando alguém bate ali. Então isso aí acabou ficando fora, né, desse foco da imprensa nacional, então ele ainda goza de um certo prestígio e muito por isso está se colocando, né, se vendendo com esse discurso para tentar ser candidato, diz que vai rodar o país, que vai fazer esse discurso em prol da Zona Franca. Me causou um pouco de surpresa, confesso, né, essa movimentação. A gente estava aqui tentando entender, tentando buscar qual seria o posicionamento do Arthur em relação à eleição de 2022. Talvez seja só para tentar voltar ali as atenções para ele, para tentar mostrar uma força, mas ele tá com esse posicionamento. Inclusive, né, nesse fim de semana também, ele deu uma palestra que eu acho que vai chamar até, participou de um debate que eu acho que vai até chamar a atenção de todos aí que nos acompanham. Ele falou sobre o despreparo dos gestores no enfrentamento à pandemia. Acho que está um pouco, né, para quem estava aqui acompanhando, viu ali o... Digamos que ele tem uma experiência, né? Está no contexto, né? Pois é, eu acho que eu não ouvia o conteúdo todo, não sei se era autobiográfico ali, alguma coisa, porque a gente sabe, né, com todo respeito à trajetória política, mas que foi uma gestão, principalmente nesse ponto, falha, omissa em muitos pontos, e que aparecia muito nessa questão da imprensa nacional. Ia lá, falava, mas de pouca ação, né? A gente lembra que o primeiro hospital de campanha a ser fechado foi o da prefeitura, né, que foi fechado de uma hora para outra, né, sem muito planejamento. Então, esse é o posicionamento aí de quem está buscando a presidência da República. Fechado ainda quando se tinha incidência da Covid-19, sem falar também da atenção básica, né? A disparidade da atenção básica na capital, comparando com o nosso interior também, sem falar em tantas outras coisas, mas sonho, né? Sonhar é provável. O PSDB não está bem das pernas, desde Aécio Neves, que era o candidato natural dele, se envolveu em todos os escândalos lá e perdeu esse destaque nacional. Talvez o que o Arthur queira é isso mesmo, né? Chamar a atenção. O PSDB está sonhando junto com ele? Acho que não, viu? A gente sabe que o Dória é o potencial candidato do PSDB, quem quer ser o candidato ali do PSDB, tem o governador do Rio Grande do Sul também, tem outros nomes ali bem cotados. Eu acho que ele só quer se colocar como uma via anti-Dória, anti esses nomes aí que já estão previamente colocados, mas acho muito, muito, muito difícil que isso vingue, né? O Arthur, ele é respeitado ainda pelos quadros do partido, é alguém que tem uma história gigante no partido, mas dá para olhar, dá para ver. Se a ideia do PSDB é buscar o protagonismo, é buscar voltar a mostrar a força nacional que ele já teve, sempre foi quem polarizou essas eleições aí com o PT desde a volta da democracia no Brasil. Então não dá para achar que é o Arthur que pode trazer isso para o partido, né? Pensando, independente da gestão que ele fez aqui no município de Manaus, não dá para pensar que ele é esse nome que pode trazer o protagonismo de volta ao PSDB, né? Então
acho difícil que vingue esse sonho. Mas sonhar é possível. Né? Possível, né? Agora, Dante, vamos mudar de assunto. O governo do Amazonas deve assinar hoje um acordo para a compra de 1 milhão de doses da Sputnik, né, a vacina russa aí. Já o Davi Almeida disse que foi indicado pela Frente Nacional dos Prefeitos para representar o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Essa é a movimentação em relação à compra de vacinas por conta do governo e da prefeitura, Dante? Isso. A gente teve aí uma semana de um pouco de incertezas em relação a essas questões, né? Mas agora a gente acho que dá para começar um pouco mais animado em relação a esses pontos, mas é importante a gente lembrar sempre, como a gente fez semana passada, quaisquer doses que venham a ser adquiridas pelos governadores ou prefeitos, elas inicialmente devem ser encaminhadas ao PNI, ao Programa Nacional de Imunização, que vai juntar tudo isso para fazer a distribuição igualitária pelo país. Né? O governador confirmou a compra no sábado, né? No sábado ele, na hora de anunciar ali o novo decreto, as novas normas de circulação, ele confirmou essa compra, anunciou que iria assinar esse contrato hoje pela manhã, é um contrato de 1 milhão de doses, a gente trouxe naquele dia a cotação aqui de 76 milhões, já até passou um pouquinho, porque o dólar subiu ali um pouquinho, né? Deve ficar por volta de 77 milhões, que o governo vai pagar, mas se for repassado ao PNI, como deve ser, o compromisso do governo federal é de fazer esse pagamento depois ao governo do estado. Né? Os estados compram, mas depois o governo federal repõe esse valor nos caixas. Caso o governo federal tenha dose suficiente, já não vou precisar disso aqui porque assinei o contrato com a Pfizer e ela vai me mandar não sei quantas doses. Então, essas doses compradas pelos governos e pelos prefeitos ficarão nas suas regiões. Né? Mas a tendência inicial, o planejamento desse momento é que se faça, que essas doses sejam repassadas ao Programa Nacional de Imunização. Mas muitos governadores têm comprado, né? Então o volume nacional vai ser muito grande sim. Se todas essas entregas forem feitas a partir de abril, como está sendo colocado, a gente vai ter uma subida muito grande aí no nosso volume de vacinação. Dante, era isso que eu queria te perguntar, desculpa te interromper. Nada. Justamente em relação a esses prazos, né? Porque a gente vê a mobilização dos governadores, dos prefeitos, o próprio governo federal, o que a gente não está vendo é as vacinas chegando na quantidade que a gente precisa. Estamos sim na frente de muitos estados em relação à vacinação, né? Inclusive estados próximos aqui que estão anunciando ainda a vacinação de públicos, que por aqui já foram vacinados. Mas no que tu está acompanhando, na prática, esses prazos aí, dá para ter uma ideia da chegada dessas vacinas ou de um número de doses um pouco maior? A gente deve ter uma crescida muito grande a partir de abril, Manuel. Por quê? Por conta dessas doses da Sputnik que vão chegar, é importante a gente lembrar que a Sputnik é vacina de 2 doses também, então se forem 1 milhão de doses, dá para 500 mil pessoas, né? Sempre fazer essa continha, mas também o governo federal fechou no fim da semana passada o contrato com a Pfizer, né? Que já deve começar a entregar também a partir de abril, né? Entre abril e junho. Então, todas essas novas compras, essas novas aquisições que estão sendo colocadas, elas estão ali para abril e junho. Então, há pequenos atrasos em algumas questões. De novo, matéria-prima para a vacina da Fiocruz está com atraso para a chegada. Isso gera um empecilhozinho nesse planejamento correto. É legal a gente lembrar também, resgatar, que na semana passada, na entrevista que o ainda ministro Eduardo Pazuello deu, ele afirmou que ele fazia os prazos, estabelecia o cronograma, mas esses cronogramas podiam ser alterados, eles estão sendo muito alterados por conta desses empecilhos aí no meio do caminho, mas eu acho que entre abril e junho a gente deve ter um crescimento muito grande, né, de oferta de vacinas, de quantidade de vacinas e principalmente a partir do segundo semestre. Mas agora a nossa vantagem aqui, enquanto Amazonas, enquanto Manaus, é que a gente está bem à frente ainda, né, do restante do Brasil. A gente está com... Acho que a primeira capital do Brasil foi Manaus a conseguir vacinar, né, praticamente a totalidade, né, do público até 60 anos. Com essa nova remessa de vacinas que chegou aí no sábado de manhã, aqui para o Amazonas, mais 220 mil doses. O interior também vai poder cumprir esse planejamento. A gente dá um salto importante. Agora, só isso não basta, né? Essas doses precisam estar sempre chegando, né, para a gente poder conseguir avançar mais. Agora o próximo calendário deve ser de 18 a 59 anos com comorbidades, né? Tem toda uma listinha aí de situações prévias de saúde que precisam ser respeitadas, né, para essas pessoas serem vacinadas. Agora, de abril a junho, certamente a gente vai ter um crescimento bem maior aí na oferta de vacinas. O prefeito também está querendo comprar uma quantidade de vacinas, né? Ainda não está especificado aí quanto, mas
Agora, Dante, em relação ao prefeito... Era justamente isso que a gente ia falar, né? Sobre essas vantagens. O prefeito disse que ele foi indicado para ser o representante, né, o presidente desse consórcio das vacinas dos prefeitos do país. Isso pode representar algo positivo para a gente em relação à vinda de vacinas ou é mais uma vantagem política, um destaque político, uma barganha desse? Eu acho que carrega muito simbolismo, Adriane, pelo fato da gente ter vivido, né, antes do Brasil inteiro, essa crise toda, esse caos que a gente lembra que a gente viveu ali a partir do começo de janeiro e bem forte ainda até o final de fevereiro, comecinho desse mês. Então acho que carrega um simbolismo ter o Davi Almeida, prefeito de Manaus, como representante do Norte, por tudo que foi feito, né, por tudo que aconteceu aqui e pelo fato da vacinação aqui estar um pouco mais adiantada, né? A gente já conseguiu chegar ali nessa faixa dos 60 anos. Então mostra um prestígio, sim, claro, entre os prefeitos aqui do Norte, mas eu acho que carrega esse simbolismo aí de uma maneira muito, muito grande, porque a gente passou por muita coisa, né? A gente sabe o que a gente viu e tomou conta do Brasil, o mundo, todo mundo acompanhou o nosso cenário. Então passa muito por isso. Agora eu acho que na hora, pelo que eu tenho acompanhado, no momento que for feita essa divisão, essa coisa das compras, vai tentar ser o mais igualitária possível. É a maneira que a gente está vendo essa condução acontecer, né? Então acho que deve continuar desse jeito. Agora, claro, ter o prefeito da cidade, ter o prefeito da capital aqui do Amazonas, representando o Norte, alguém que viu e conheceu de ponta a ponta, né? Entrou, sentou na cadeira com a crise começando, né? Então passou por essa segunda onda, por todo esse pico dessa nossa segunda onda no comando das ações municipais. Então pode ajudar, né, nas aquisições, na maneira como essa negociação vai ser feita e, claro, traz um prestígio para a cidade, mas muito também por conta desse simbolismo que carrega Manaus. Pelo menos a experiência de ter passado por tudo isso, Davi tem, e isso pode ser colocado em xeque. Sobretudo nós estamos numa semana em que o Brasil teve mais de 15 mil mortes por Covid. É realmente um número absurdo. Dante, obrigado, mano, pela tua participação aqui com a gente, pelas informações, e amanhã a gente te aguarda aqui, viu? Obrigado, Emanuel. Obrigado, Adriane. Amanhã a gente está aqui de novo.